por TV Universitária, né? Afinal, o que é uma TV universitária? Pois é, eu quero chegar em TV universitária partindo do espectro mesmo da mídia, né? A gente tem, pelo menos dos anos 70 para cá, a televisão como o grande, até hoje ainda, né? Isso está mudando, mas até hoje ainda é isso. O grande meio de comunicação, o grande veículo cultural da sociedade brasileira como um todo, não pensando aí na cultura culta, na academia, não, estou pensando no povo, a televisão é o grande veículo. A gente, conhecendo a história da formação da mídia do Brasil, a gente vê que esse empreendimento de comunicação é todo feito em cima de projetos políticos e de projetos econômicos, né? Os projetos econômicos ligados à veiculação de propaganda e a questão política. Vamos pegar aí Samuel Weiner, vamos pegar aí Assis Chateaubriand, né? E vamos pegar Roberto Marinho. A gente vê que esses grandes jornalistas brasileiros são, na verdade, 3 grandes empreendedores de questões políticas, né? Aí, nesse quadro, a gente tem assim, o que acontece hoje no Brasil, por exemplo. A gente vê a pressão que é feita hoje pela grande mídia privada contra certas áreas mais progressistas de governo e tal. A gente vê também uma grande margem da população e uma grande margem do esforço de evolução da sociedade completamente descoberto de visibilidade, de um processo de ser mostrado, de uma demanda de um aparato de comunicação que contemple democraticamente todo o espectro da sociedade. Aí é que eu acho que a TV universitária entra. É esse lugar de experimentação e também de dar voz, né, às minorias sociais e aquelas pessoas que normalmente não se veem representadas no discurso da TV comercial. Então, eu acho que a TV universitária é mais um espaço onde as pessoas podem se sentir representadas e elas podem, de fato, falar. Elas devem se pautar como TVs do campo público por serem televisões o mais abertas possíveis, o mais amplas, né, que trabalhem com a diversidade, respeitando as diferenças locais também, enfatizando a produção regional. TV universitária é aquele espaço em que a linguagem, assim, do conhecimento se dá através da imagem. Então, você pode trazer tanto o ensino quanto a pesquisa e a extensão e produzir conteúdo, traduzir isso em imagem. Basicamente, é um meio educacional. A televisão é um meio educacional. Primeiro, porque ela é um meio que a gente tem para a gente fazer a difusão do conhecimento. E segundo, porque é um laboratório para os alunos. Ela é um espaço onde os alunos podem exercitar, praticar, colocar em prática tudo aquilo que ele vê em sala de aula. Do ponto de vista do professor, eu acho que ela é um lugar para ele, para treinamento, para desenvolvimento de novas tecnologias. É um canal de divulgação, de difusão, de experimentação também daquilo que é produzido, seja na sala de aula, seja no laboratório físico, né, um espaço do professor, seja numa pesquisa que ficou esquecida, uma pesquisa interessante que pode servir para a sociedade. Né? É um canal realmente de dar vazão a isso que é produzido na universidade. É um instrumento de comunicação estratégico. Ela é um produto de tudo que a universidade consegue dialogar, tanto com a comunidade acadêmica quanto com o público. Como uma ferramenta, um espaço democrático mesmo, da gente dar uma resposta para a sociedade do que a gente produz, do que a gente faz. E principalmente ela consegue romper o muro que existe
teoricamente, entre a universidade e o que está fora da universidade. Assim como uma boa revista, né, que você tiver você tem na USP, tem em vários, o CRH que dá na UFPA, que você tem produções, né, editoriais que são muito boas e são referências. Ora, uma TV é uma produção. Para começar, você tira do conhecimento de dentro da universidade e vai para o povo. Muitas vezes eles não têm noção do que se acontece dentro da universidade e quais as possibilidades que existem dentro dela. Acho que isso é primordial. O papel desse veículo de comunicação não é apenas o papel de ser uma janela para dar visibilidade à instituição. O papel dela não é mostrar a universidade, mas é ser, como a universidade é, um veículo das trocas entre a sociedade e a comunidade e a sociedade ao redor. Quer dizer, seria uma televisão que conseguisse representar o entorno social e ser um lugar de visão do entorno social, dos valores, da produção artística, da produção cultural, da produção científica, etc., com a informação acadêmica. E a academia é o lugar do debate, é o lugar da discussão, é o lugar da dissensão, da discordância e do confronto, mas o confronto inteligente, o confronto pelo esclarecimento, né? Não existe uma definição única de televisão universitária, nem no Brasil, nem no mundo. O que define, basicamente, uma TV universitária é uma TV que está dentro do chamado campo público de televisão no Brasil, é uma TV não comercial, é uma TV que tem que se pautar, ou deveria se pautar, por uma produção audiovisual educativa, cultural, informativa, jornalística, não comercial, que envolva de alguma maneira a comunidade universitária nessa produção. Tem canais ou TVs universitárias que são vinculados a cursos de comunicação das suas instituições, outros não, são vinculados a outras estruturas administrativas, institucionais dentro das universidades. Algumas têm participação de alunos e professores e profissionais da área, outras têm participação só de profissionais contratados. Tem várias modalidades de produção, de gestão de TVs universitárias. Então, a diversidade é o que, vamos dizer assim, une as TVs universitárias. Não existe um modelo único. Cada instituição vai, aos poucos, a partir da sua realidade, das suas condições, criando o seu modelo de televisão universitária. A TV universitária é a imagem da universidade, é a imagem da comunidade. Deve ser, sendo democrática, tem que ser a imagem da comunidade universitária, né? É uma forma de se ver, tem que ser a cara da universidade. A história da TV universitária no Brasil começou há 45 anos, com a TV de Recife. Ela foi também a primeira TV educativa do país e tinha a função maior de auxiliar na formação de mão de obra para as indústrias e também na luta pela diminuição do analfabetismo. Tudo aconteceu bem no período militar, com o Decreto-Lei 236, que criou a categoria de TV educativa. O início e a concepção do projeto dessa TV trouxeram problemas políticos e conceituais que se perpetuam até hoje. Exatamente. É um grande problema, né? A gente se depara o tempo todo com esse grande problema. Primeiro, o entendimento do que é uma TV universitária dentro de uma universidade. Ela é encarada, ela cria uma expectativa de uma TV comercial, aberta, com uma programação parecida com a programação que você encontra nas grandes redes de TV aberta. Não há uma compreensão, um entendimento do que é uma TV universitária. Então, o que eu vejo é que precisa haver primeiro esse entendimento, né? Eu costumo falar numa institucionalização das TVs universitárias, seja em universidades públicas ou particulares, a partir desses pressupostos, né? Ou seja, elas serem compreendidas pela sua própria instituição e que elas não são televisões que
possam ou que devam ser usadas para interesses de pequenos grupos, de segmentos, ou seja, ela tem que ser pensada como uma televisão da universidade como um todo. Está acontecendo uma contaminação de não sei o que, não sei aonde, por agrotóxico e tal. A gente queria fazer um vídeo. Aí, mas você quer fazer um vídeo para quê? Não, porque a gente precisa combater esse problema. Mas você vai usar o vídeo como? Vai passar aonde? Quem vai ver seu vídeo? Aí cria-se a ideia, quer dizer, toma-se consciência da ideia de que o problema não é fazer vídeos, o problema é fazer uma estratégia de comunicação. Eu acho que essa questão de nunca a gente saber exatamente a qual órgão, né, a TV pertencia e de como a gente poderia lidar com os problemas, a quem direcionar esses problemas para que fosse discutido em instâncias superiores e as questões fossem resolvidas, acho que isso demonstra muito a falta também de vontade política quanto ao bom funcionamento de uma TV universitária. Foi as dificuldades, tá? Essas estavam sempre voltadas a critérios de alimentação, de sair com a equipe, de cumprimento de horário por falta de veículo, certo? Para poder dar apoio às produções. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha essa gama de possibilidades não era ao máximo explorada por conta mesmo da precariedade que a gente funcionava. Então, as universidades têm que compreender que fazer televisão é algo que tem que ser permanente, o investimento é permanente, a renovação é permanente, a qualificação, a capacitação do seu corpo de profissionais da área, de estudantes, de docentes, tem que ser permanente. Então, cabe a pergunta mesmo de saber a quem interessa o bom funcionamento de uma TV universitária. Mas o grande boom, vamos dizer assim, o crescimento maior do segmento de TV universitária se deu a partir de 1995, com a lei de TV a cabo, que tinha lá um artigo que falava sobre os canais de utilização básica gratuita, inspirado, né, esse artigo no modelo norte-americano, dos Estados Unidos e do Canadá, dos chamados canais de acesso público, os Public Access. Então, as universidades, em um município onde existisse uma concessão de TV a cabo, essa operadora, por força dessa lei, deveria destinar alguns canais para serem os canais básicos de utilização gratuita, e aí poderiam ser criados os canais universitários, os canais comunitários, os canais do Poder Legislativo, nos vários níveis, municipal, estadual e federal, canais do Poder Judiciário, conformando então o que seria esse public access, esse acesso público, esses canais de utilização básica, esses canais públicos em cada município brasileiro. Então, a partir de 1995, começaram a ser criados vários canais universitários. As universidades começaram a se juntar, universidades públicas e particulares, criando esses canais. Foi a Lei do Cabo que motivou as TVs universitárias de Salvador a se mobilizarem para ocupar esse lugar que lhes era de direito. O Canal Universitário da Bahia, Canal 17 da NET, entrou em operação em 2001, pouco depois da operadora chegar à capital baiana. A história da TV universitária nossa, né, o Canal Universitário da Bahia, que chamava na época, né, ela começa na UFBA, quando a NET instalou a rede de cabos aqui para distribuir TV por assinatura via cabo. O vice-reitor da UFBA na época, professor Otton Jambeiro, convocou uma reunião de representantes de todas as unidades da UFBA para dialogarem com o gerente regional da NET aqui. E desta conversa, que foi uma conversa muito de instrução, para a comunidade acadêmica tomar conhecimento de como era que podia fazer aquilo e tal, disso surgiu a formação de uma comissão interna da UFBA, que por coincidência eu terminei fazendo parte dessa comissão de 5 pessoas, e essa comissão começou a tratar a questão da TV universitária. Saber tudo, a gente partiu praticamente do zero. Nós estávamos aqui com o professor Valentim, nós tínhamos uma subgerência de áudio e vídeo dentro da universidade. E ele, em contato com a UFBA, na época, através do professor Otton Jambeiro, foi feito um encontro com a NET,
E aí participou a Unifax, a UQSAL e a UNEB, mais a UFBA. Então, eram 2 estatais e 2 privadas, né? 2 universidades públicas e 2 universidades privadas. E aí começou-se uma rede de conversas, em que aconteceram coisas muito engraçadas. O trabalho não foi muito fácil, tá? Porque tivemos que encaminhar solicitações de equipamento. Equipamento na época era muito caro. Tinha um rapaz que era um rapaz aplicado, consertador de equipamento de televisão, de vídeo, que trabalhava na Facom, na UFBA. E o pessoal da Facom pediu que ele fizesse, por exemplo, o orçamento de montar uma televisão. E aí, ele disse, olha, uma TV profissional custa $3 milhões e uma TV semi-profissional fica em $2 milhões. Nós tínhamos problemas de áudio e tínhamos que obter áudios profissionais para poder melhorar nossas produções e por aí vai. Aquela televisão de $1 milhão virou na UFBA, concretamente na UFBA, o que a gente fez era um computador da FACED, que fazia parte de um projeto de pesquisa que Nelson Preto, que foi o grande benemérito dessa coisa toda, foi Nelson que comprou a ideia da TV Universitária, estava nessa comissão com a gente desde o início, na UFBA, e a FACED tinha 2 câmeras Betacam, então a gente gravava em Betacam, fazia uma edição em Betacam e transferia depois para digital, para computador, quer dizer, capturava no computador. Então o trabalho da gente foi comprar um computador e comprar uma placa de captura. O que a gente gravava em beta era era capturado para digital e editado no computador. E, caia para trás, era posto no ar em VHS. Depois da concepção do canal e ter se definido, certo? Nós teríamos uma grade onde toda semana nós botaríamos cada instituição 1 hora de programação feita, porque ocupar um canal universitário 24 horas é muito difícil, principalmente com produção nova. Então, para você ter uma ideia, a TV Universitária ficou com a sede técnica dela na UNEB. Você sabe por quê? Chegou na hora, onde vamos botar a sede da TV? Onde seja mais barato. Onde é que é mais barato? É mais barato onde as universidades tenham um lugar próximo de onde passe um cabo da NET que a gente possa injetar o sinal no sistema da NET. E esse lugar era a UNEB lá no Cabula, que passava 100 metros dali, então precisou somente 100 metros de fibra ótica e 2 aparelhos, um que ele chamava TX e RX, que o TX é o aparelho que você recebe o sinal digital e o RX é o que você bota, ou vice-versa. E aí a gente fez a TV assim, botou um aparelho VHS, né, com essa placa de coisa que injetava o sinal na rede da NET, e a operação era fita de 1 hora, com o programa de cada universidade, veiculado em VHS. E aí compunha 1 hora de duração, e essa 1 hora de duração, todas as outras TVs também tinham. Cada um tinha 1 hora, eram 4 horas no total, e aí iam revezando. Aí, né, de 8 da manhã até 8, de 8 a meio-dia às 4, depois de 4 às 8, e aí de 8 à meia-noite. Né? E aí ficava nesse loop durante 1 semana. E de meia-noite saía do ar, porque tinha que pegar 2 funcionários de 8 horas na UNEB, que era o cara que ficava trocando as fitas lá do... Não é que eu recomende que se faça assim, mas eu recomendo que se faça com o que se tenha. Né? Cada TV com a sua estratégia, acreditando que aquela era a melhor maneira de chegar mais perto das pessoas. E aí cada um com a sua programação também. A programação era uma forma de chegar mais perto das pessoas.
Foram 7 meses de trabalho da comissão, tal, e a gente começou a tentar aprofundar as coisas. E isso tudo estava sendo feito no início no âmbito da reitoria. E a televisão não poderia, institucionalmente, ela não poderia existir no âmbito da reitoria. E aí as pessoas lá da reitoria, o Otton Jambeiro, com o reitor e com mais os conselhos acadêmicos, resolveram que a televisão iria para a pró-reitoria de extensão. A gente era ligada à vice-reitoria e era bem de perto mesmo. Né, a coisa dos programas, quando a gente tinha uma pauta mais polêmica que a gente queria colocar no ar, a gente passava, olha, a gente está a fim de colocar essa pauta, é uma pauta mais polêmica. A TV UXAL, ela estava ligada diretamente à pró-reitoria acadêmica, mas dentro da Universidade Católica, normalmente quem decidia tudo era a reitoria. Então, meio que a TV UXAL, ela era, na prática, ela estava ligada à reitoria. Foi montado um conselho. Essa comissão foi formada pelo próprio Otton Jambeiro, pelo Nelson Preto, por um representante da FACOM, Paulo Costa Lima, que era o pró-reitor de extensão, Otton, o pessoal da FACOM, Nelson Preto e eu. Aí, isso traçou as linhas básicas da programação. Esse projeto acontece a convite da UFBA e a Católica monta a sua TV universitária. O professor Hugo Bellens era o responsável por essa TV e também presidente do canal Universitário de Salvador na época, e é quem cuidava tanto da TV quanto de todas as demandas do canal. Esses projetos, na realidade, começaram a ser pensados, certo, através da subgerência de vídeo e áudio, onde eu era subgerente na época, né, e através de uma das nossas assessoras especiais dentro da universidade, no caso na pró-reitoria de extensão, professor Ivânio Prado, né, e com um único diretor de programa de TV, que era um terceirizado, mas Silvio Coelho. Na época, quem coordenava a TV era a professora Clarissa Braga, e foi uma pessoa foi uma visionária na TV. Né? Ela conseguia enxergar o público, e ela conseguia enxergar a academia, e ela conseguia fazer com que essa linguagem trabalhasse junta e com que o objetivo que a gente estava buscando, que era interagir, né, com o público de TV, uma linguagem acadêmica, acontecesse. Na nossa concepção interna do que seria a nossa TV, nós tivemos justamente o quê? Como criar e como fazer as situações. Então, após conseguirmos identificar qual seria o material de transmissão no canal universitário, nós aí identificamos os nossos equipamentos básicos e aí começamos a produzir, né, com aluno de comunicação fazendo apresentação e trabalho de campo, certo? Começamos a desenvolver 4 tipos de programações diferenciadas, um na área de notícias, um na área de entretenimento, um na área de cultura e um na área voltada à parte científica. Alguns projetos pilotos, eles foram criados, como o jornal UXAL Notícias, Bahia Vem Viver, enfim. Só que, infelizmente, por conta de política e por conta também de verba, porque a gente não tinha uma estrutura dentro da TV UXAL. Então, não havia uma estrutura de produção, de estúdio, de câmera. A gente, na verdade, não tinha nenhuma estrutura física. Todo o material era produzido por uma produtora. Então, tudo que a gente fosse produzir gerava custo. E aí a programação era uma programação estática, normalmente um seminário, um convidado de fora que vinha para a instituição dar uma palestra. A gente filmava essa palestra. E essa palestra, apenas a edição era muito, como é que eu posso dizer, uma edição muito primitiva, né? Então, a gente pegava aquela palestra de 2, 3 horas, transformava em 1 hora e colocava no ar. E a gente, na UFBA, tentou fazer um programa variado que contemplasse as várias questões da universidade e tendo uma programação de produtos artísticos, uma programação jornalística e uma coisa de reflexão. Eu tinha um programa chamado Papo Cabeça, eu acho, uma coisa assim, que era chamar pessoas que tivessem ideias iluminadas para participar de debates, dessas coisas. É um projeto para a produção do primeiro livro didático destinado
a jovens e adultos, portanto, a uma população que estuda de noite em cursos regulares, em cursos profissionais, em pré-vestibulares comunitários, sobre a história e cultura do negro no Brasil. Então a gente tinha um programa que era de entretenimento, que era o Kizomba, falava de música, muito de música. Uma programação de produtos artísticos em geral. A gente tinha o Cena 7, que era um programa de audiovisual, tudo de audiovisual, cinema, doc, vídeo, enfim. A gente tinha o Vice-Versa, que a gente mostrava o lado B dos funcionários e professores da Unifax. Então, aqui mesmo, por exemplo, no nosso sistema de notícia, o que é que nós mais valorizávamos? Notícia que enaltecesse as situações acadêmicas, né? Muito pouca notícia de entretenimento cultural, porque dentro do formato notícia nós dávamos notícias de entretenimento cultural só quando era entretenimento cultural realizado por nós mesmos. Dando continuidade à nossa programação, mostraremos o lançamento do projeto para a comemoração do Jubileu de Prata da Universidade, evento que aconteceu no Espaço Cultural da Câmara Municipal de Salvador. Tinha um programa bem institucional que mostrava o que é a universidade mesmo. Tinha o Boca Livre, que era um programa de entrevistas. Hoje tem Boca Livre? Tem, sim, senhor. E é nesse clima descontraído que nós vamos conhecer a arte da fantasia, o circo. A nossa equipe teve o prazer de entrevistar um dos fundadores da Escola de Arte de Circo Piccolino. Mas nós fazemos cobertura tanto daqui, da capital, quanto do interior, certo? Porque era só a nossa unidade. Procurávamos sempre estar olhando os viés de ensino, pesquisa e extensão para estar correndo atrás desses tipos de notícias. E esses programas, eles, lógico, já tinham a sua sinopse, né? E ali a gente semanalmente sentava com a equipe, cada equipe do programa ia construir, tinha pauta. E juntos a gente decidia qual seria a melhor pauta da semana. E tinha uma outra coisa também, que era assim, foi quando a função social se iluminou, né? Eu estava aqui um dia em casa, aí eu liguei a televisão, era o 11 de setembro acontecendo, e eu ainda vi aqui em casa o segundo avião bater, assim, ao vivo. E a gente ficou pasmo, boquiaberto e tal, assisti aquilo até umas 2 da tarde e tal, almocei e fui para lá. E aí comecei a dizer, como é que a gente vai falar disso? O que é que a gente vai fazer com isso? Bom, nossas atividades todas tinham que ser planejadas justamente por causa das dificuldades de locomoção. Eu sei o seguinte, aí, o que fazer com isso? Aí reunimos lá e juntamos 5 pessoas, Ságia, Juca Ferreira, que depois veio ser ministro da Cultura, Emiliano, deputado do PT e tal, um cara que era um especialista em relações internacionais, e Bira Gordo, o Birajara, saudoso, já faleceu, para discutirem a questão do 11 de setembro. Aí esses 5 caras contextualizaram o atentado no contexto de uma grande contenda entre Ocidente e Oriente, uma coisa que começa antes das cruzadas e que vem se desenvolvendo até hoje. Os caras contextualizaram a briga, né, do Islã com o catolicismo, e desde o Império Otomano, essa confrontação, né? E aí foi que eu entendi, rapaz, televisão universitária é para isso. Você tem um evento que está sendo maltratado pela simplificação grosseira das coisas, feita na base do interesse político imediato, aí vem uma visão de conhecimento, uma visão ilustrada da coisa e diz, olha, isso não é só assim não, tem mais isso e aquilo outro tal, é muito mais complicado e ao mesmo tempo é muito mais simples. Eu acho que era esse o objetivo das 4 TVs, levar um conteúdo diferenciado, né? Um conteúdo que a gente imaginava que pudesse trazer
um algo a mais na vida das pessoas. O pescador está aqui passando fome. Se a gente não pescar, vai passar fome. Ele diz assim, vou prender. A gente está saindo com risco de perder rede, porque se o Ibama vier, vai querer tomar rede, vai querer tomar tudo. E a gente está correndo risco a isso. Mas a gente vai correr o risco, não vai correr esse risco e depois vai passar fome. Quem ilumina 2 salão, ô Joana, minha negodia. Sem vergonha é o rapaz, ô Joana, que ama 2 coração, ô Joana, minha negodia. Houve aquele boom muito grande, né, de temos uma TV e tal, e depois politicamente se viu que justamente o formato inicial, certo, foi muito em cima do brilho, certo, da coisa, mas não se pensou uma parte de uma estrutura que trouxesse, inclusive, uma garantia para o segmento dentro da estrutura orçamentária das instituições. E aí, de repente, com o tempo, eu não sei dizer exatamente o que motivou isso, acho que por uma questão mesmo de confusão de entendimento, sabe, por parte dos gestores das instituições, né? As TVs universitárias, elas tinham um custo, né, que não era um custo alto para uma universidade, mas eu acho que aí tem a questão da prioridade, né? Cada instituição prioriza o que quer. Se naquela época nós tivéssemos regimentado dentro do orçamento geral das instituições, tanto da UFBA, da Unifax, da UXAL e da UNEB, eu creio que esse recurso estaria sempre sendo alocado e nunca se deixaria de se ter televisão. Houve um momento em que uma das TVs já não podia mais contribuir financeiramente, que, como eu falei, era um consórcio, as 4 TVs bancavam o canal, né? E aí, quando uma dessas TVs saiu por não conseguir mais contribuir financeiramente, né, nesse rateio do bolo, enfraqueceu o canal. Ficaram só 3, e aí começou a ficar pesado, e aí uma acabou saindo também, e ficaram só 2, e aí já não dava mais. Não se houve um critério de se ter um custo mínimo para que se fomentasse as produções, certo? Ou mantivesse as produções, independente da política que acontecesse ou da troca de gestões que acontecesse dentro das instituições. De repente, a gente recebeu a notícia que, infelizmente, a TV Unifax ia fechar, né? Isso foi uma coisa que veio de cima, no momento em que a própria universidade estava passando por uma transição, né? Foi um momento que a universidade foi comprada por um grupo americano e, eu não sei se por coincidência ou não, vários setores passaram por modificações, e um dos setores que passou por não uma modificação, mas por uma finalização de tarefas foi a TV Unifax. Entendeu? E essa coisa também na universidade tem umas tristes trânsitos, né, desses sistemas políticos. Tá? E aí as coisas começaram e parou. Sem justificativa. Acabou. Infelizmente, a gente está passando por um período de transição, de mudança, e a TV Unifax vai temporariamente deixar de existir. Antes de finalizar, é importante dizer que também a premiada TV FTC, embora não tenha participado do canal universitário da Bahia, teve grande produção no cenário soteropolitano no mesmo período. Bem, com o final do canal universitário, em 2008, houve uma pausa de todas as produções de TVs universitárias em Salvador. Tempo depois, a UFBA migrou sua TV para a internet e a UNEB, em 2009, com um projeto e equipe totalmente novos, montou o seu projeto de Web TV. Nos últimos anos, com o avanço do acesso à internet, a consolidação da TV digital e as mudanças nos processos de pensar e de fazer comunicação, muito tem sido discutido sobre o futuro da TV, também TV universitária. Eu tenho muito medo do futuro da televisão universitária na Bahia por causa da falta de uma política de comunicação voltada para isso.
voltada para esse entendimento de televisão pública, democrática, um espaço mesmo de diálogo, de difusão do conhecimento, da informação, de levar para fora aquilo que se produz na universidade, para não ficar tudo jogado aí dentro e esquecido. Depende dessa política de comunicação que eu não vejo, cadê ela? Eu acho que se eu fosse voltar com a universidade, eu voltaria com os dois formatos, para a web e para a TV, mas eu voltaria com aquele conteúdo que eu tinha antes, com aquela universidade que existia antes, que hoje eu questiono muito o que a universidade tem a oferecer. Não o que a universidade quer oferecer, que ela quer o melhor sempre, mas o que é que ela tem? Que alunos são esses? Né? Então, eu acho que tem que se repensar isso, porque senão não vale a pena. Olha, eu sou um otimista, assim, em relação ao modo como a gente ainda pode fazer acontecer os meios de comunicação e, fundamentalmente, a TV, dentro da internet, principalmente. O futuro é, com o barateamento da tecnologia, certo, nós conseguirmos montar um canal que seja aberto. Isso passa por uma aprovação de Congresso Nacional e por uma aprovação ministerial, né, para você ter o canal, ter a outorga do canal. É muito complicado. Isso a gente pode lutar por uma simplificação disso. Se todas as universidades se juntarem e tal, começarem a fazer pressão nisso. Universidade e TV comunitária. Porque tem uma TV dentro da universidade, seja web, seja TV a cabo, seja uma concessão de canal aberto, é uma coisa fantástica, Então, esses caras já sabiam disso, né? Os políticos que hoje têm concessão, que têm canais de TV, eles sabiam. Por isso que sempre foi uma coisa muito difícil. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. E isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Ela está mudando essa política, principalmente com a mudança de formato agora para a TV digital, né, que você tem uma série de... aumentou, né, o espectro de canais, então isso mudou muito. Mas a dificuldade está aí, na questão política. É fundamental aí o papel das universidades. Elas deveriam ter até uma postura muito mais proativa do que tem, né, não esquecendo alguns casos de algumas universidades que têm investido em pesquisa na área de TV digital, mas mais do que isso, a integração com as TVs universitárias, que elas pudessem ser esses laboratórios, né, de pesquisa, onde, por exemplo, novas linguagens, novas possibilidades que a TV digital oferece, como interatividade e outras tantas, pudessem estar presentes. Então, para isso, precisa haver um investimento, precisa ter recursos destinados a isso. Existem já alguns pequenos programas de financiamento, de produção, tem um programa mais recente que algumas universidades foram contempladas para fazer desenvolvimento a partir do Ginga, né, que é o middleware, né, desenvolvido para a TV digital brasileira, mas ainda precisa acontecer muita coisa. E eu sempre pensei e continuo pensando que o futuro da TV é web. Está longe da maioria pensar assim. Eu acho que a internet é esse lugar que, longe de ser um espaço simplesmente democrático, não, ele não é um espaço simplesmente democrático, mas ele pode sim ser um grande instrumento que fomente uma democracia maior e, principalmente, é um espaço que a gente pode utilizar para que as pessoas comuns que não têm essa formação total, né, na área de jornalismo ou na área de comunicação, mas que elas possam sim aprender um modo de ter uma visão mais crítica em relação aos meios. Você pode postar um conteúdo de 5 minutos, de 3 minutos, você pode fazer uma série, você pode postar, sei lá, as pessoas assistem a hora que quer, quer dizer, é uma TV, é um conceito de TV nem moderno, contemporâneo, nesse sentido de que acompanha a vida que a gente leva hoje em dia.
Mas aí não apenas uma transposição, como muitas TVs já fazem, o que é natural, da sua produção para a web, mas sim uma produção já concebida, né, planejada, executada em termos de linguagem das mídias digitais, de acesso a várias possibilidades aí linguísticas, narrativas, etc. E também o trabalho com redes sociais. Ou seja, essa era de convergência ela tem que também contemplar a questão da produção das TVs universitárias, elas têm que se voltar a isso, para isso ser interessante ter cada vez mais aportes, linhas de financiamento, a pesquisa, apoio às TVs universitárias dentro e fora das próprias universidades, para que elas possam realmente ser atores importantes nessa transição, nessa migração para a TV digital, para a web, para as mídias digitais. Eu acho que não é pelo lado tecnológico, nem pelo tipo de suporte que a gente vai definir, nem é por aí que a gente tem que fazer as análises. É claro que esse suporte digital de agora, ele é um suporte que está aí e vai durar quantos anos isso, tá? Quer dizer, o problema da TV universitária é um problema social. Quer dizer, ou a gente mobiliza, sensibiliza e mobiliza um contingente da população, um segmento da sociedade, para dar suporte à existência de um meio de comunicação desse tipo, e aí a gente vai descobrir qual é o canal técnico que a gente vai usar, entendeu? Ou vai murchar. TV universitária para quê? TV para quê? Para se ter vida universitária. Você está falando de TV universitária? Isso. TV universitária para se ter vida universitária na TV.